Glória a Deus, saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade então à leitura da Santa Palavra de Deus, desta feita no livro de Esther, no capítulo 8, no versículo 1 em diante, para a nossa meditação. O título da leitura: O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Bom, a você que está chegando agora na nossa página aqui no Facebook, eu quero dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus à família católica, à família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, né? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus, assim também como os irmãos evangélicos de todas as denominações, né? E até mesmo você que não crê em Deus, que é ateu, mas você tem a sua mente aberta para os estudos, para o conhecimento, você ama a leitura, tem a curiosidade de saber as coisas que estão ou não escritas na Palavra de Deus. Então eu convido a todos vocês, eu dou as boas-vindas em nome de Jesus e convido a cada um de vocês, de todas as denominações, para virem ler conosco, juntamente conosco, a Santa Palavra de Deus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia, somente leitura, não tem pregação. O entendimento da leitura vai ficar a cargo do Senhor Jesus ensinar a cada um de vocês. O Senhor que é vivo, que é verdadeiro e que responde às nossas orações, certo? Portanto, você vai pegar a sua Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus, vai colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, porque precisamos conhecer palavras. Se não conhecemos palavras, tudo fica mais difícil. Não fica impossível, porque para Deus não há impossível. Para Deus não tem nada impossível e nem nada difícil. Para Deus, todas as coisas, elas vão seguir o rumo que Ele já pré-determinou, pré-estabeleceu. Então, para Deus não tem dificuldade, certo? Então, vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus. Você vai pegar a Santa Bíblia, vai botar um bom dicionário da língua portuguesa e, acima de tudo, vai orar ao Senhor Jesus e vai dizer: Senhor Jesus, me faz compreender, me dá entendimento da Tua Santa Palavra, me faz saber as Sagradas Letras. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai se agradar da sua oração e vai te responder tão depressa, mas tão depressa, que você vai ficar maravilhado de como pode ter acontecido tal coisa, de você ter recebido tanto entendimento assim das coisas do Senhor. Eu falo isso por testemunha, porque assim o Senhor Deus me tem dado. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Esther, capítulo 8, versículo 1 em diante. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Convide também a sua família, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, para entrarem aqui na minha página. Pode enviar solicitação de amizade. Só não envia solicitação de amizade para política, para pecado, para essas coisas do mundo, né? Não, para essas coisas dessa vida, não vou aceitar, não. Mas envia solicitação de amizade, fala assim: irmão Gilson, eu quero ler a Bíblia com o irmão. E nós vamos aceitar o seu convite. Vamos ler a Bíblia? Diz-nos assim a Santa Palavra de Deus: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã,
inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que lhe era. Retirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Hamã, e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Hamã. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Hamã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Hamã, filho de Hamedata, o agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Hamã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados versículo 8, novamente. Versículo 8. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos maiorais das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalos, e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. E nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e assolarem a todas as forças do povo e província, que com eles apertassem crianças e mulheres e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar,
e uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul, celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra, também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem. Havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Aleluia! Os judeus matam os seus inimigos, capítulo 9, versículo 1. E no mês 12º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Porque os judeus, nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, e com matança, e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a... versículo 9 de novo. Novamente. E a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Ramã, filhos de Ramedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém, ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia, veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã, mataram e destruíram os judeus 500 homens,
e os 10 filhos de Ramã, nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Susã, que façam conforme ao mandado de hoje, e enforquem os 10 filhos de Ramã numa forca. Então disse o rei, que assim se fizesse. Versículo 14. Então disse o rei que assim se fizesse. E publicou-se um edito em Susã, e enforcaram os 10 filhos de Ramã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Susã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida. Versículo 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida. E tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mês, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. Vamos ler o versículo 19 novamente. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. A festa de Purim, versículo 20 em diante. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegrias, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Ramã, filho de Ramedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele
e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar estes 2 dias, conforme ao que se escrevera daqueles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e guardados por cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disto, escreveu a rainha Ester, filha de Abigail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Exaltação de Mardoqueu, capítulo 10, versículo 1. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Glória a Deus, glória a Jesus. Até aí, a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. O livro de Ester conta essa história que se deu quando o povo de Israel foi levado cativo por Nabucodonosor, rei de Babilônia, e morreu Nabucodonosor, reinou Artaxerxes e reinou também o rei Assuero. E esta história ela se dá nos dias do rei Assuero. Estão escritas aqui no livro de Ester, no livro das crônicas também da Média e da Pérsia. Então esse livro conta a história de como Deus, apesar do livro não citar o nome de Deus, vocês se aperceberam, mas como Deus se voltou para o povo judeu por causa do jejum, de 3 dias e 3 noites de jejum total, sem comida e sem bebida, nem água, nada, dia e noite, para que Deus viesse dar livramento ao seu povo. E assim Deus o fez, e ainda tornou o mal, que o mal Ramã intentara fazer contra Israel,
fez todo este mal cair sobre ele, sobre a sua casa e sobre todos aqueles que intentaram fazer mal ao povo de Israel, né? Por isso que nós temos que andar na presença de Deus, porque Deus, ele peleja pelo seu povo. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quem se refugia em Deus estará em alto retiro, seguro, livre das mãos dos seus inimigos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, nesta hora de oração, Senhor, eu quero te agradecer pela tua santa e poderosa palavra que foi lida, meu Deus, aqui diante dos nossos seguidores no Facebook, também no YouTube. Eu quero te agradecer, meu Deus, aleluia, pela vida de cada pessoa que também está lendo e acompanhando conosco a leitura da tua santa palavra neste projeto tão glorioso, tão abençoado, que nos leva a conhecer quem é o Senhor nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, Deus amado, eu te peço, meu Deus, perdoa todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, por obras, que tu possas, meu Deus, estender a tua santa mão poderosa sobre as nossas vidas, Senhor, arrancando de nós todo o pecado, toda a maldade pelo sangue de Jesus. Abençoa, ó Deus poderoso, aos nossos lares, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, a nossa casa, os nossos familiares de perto, de longe, e também as suas respectivas casas, meu Deus. Aleluia! Curando as nossas enfermidades, meu Deus, segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo o teu poder glorioso, Senhor Jesus. Aleluia! Curando as nossas enfermidades incuráveis pela medicina e pelos recursos humanos, e também solucionando, meu Deus, todos os nossos problemas. Senhor da glória, em nome de Jesus, aceita a nossa humilde oração, abençoa os nossos lares, as nossas famílias, repreende todo o mal, meu Deus, que tem pelejado contra a nossa vida, contra a nossa fé, Senhor. Perdoa mesmo os nossos pecados, lava nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, prepara as nossas vidas, meu Deus, em verdadeira justiça e santidade, para, Senhor, podermos, meu Deus, nos haver muito bem, de forma proveitosa, reta, justa, santa e verdadeira, sobre a face desta terra, até aquele grande dia em que hás de vir para nos buscar. Assim nos abençoe o Senhor, nos guarde, nos livre de todo mal, de todo perigo e de toda tentação, e nos dê a vitória, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Até aí, a leitura da Santa Palavra de Deus. Vamos perseverar em fazer esta boa obra diante do Senhor nosso Deus, porque do céu vem a recompensa sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.